Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso preparatório para concursos. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre a preparação para uma prova de concursos para o cargo de químico de nível superior. Eu sou a professora Luciane e vou estar com vocês nessa jornada. Bem, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Luciane de Godoy, eu sou professora de Química, eu sou formada em Química Industrial pela PUC Paraná, tenho mestrado e doutorado em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei muitos anos na indústria, nas áreas de qualidade, meio ambiente, e agora atuo na docência há mais ou menos assim, uns 10 anos na área de Química e também em disciplinas de gestão da qualidade e sustentabilidade. Bem, nessa aula, nós vamos falar basicamente sobre as etapas de amostragem, os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva para a amostragem de água e esgoto. E também vamos falar um pouquinho sobre as metodologias de ensaio. Essa aula tem mais ou menos uns 60 minutos e será dividida em duas partes de 30 minutos cada uma, ok? Vamos lá então para a primeira parte da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre as etapas da amostragem. Antes de começar uma amostragem, antes de fazer uma análise de água e esgoto num laboratório químico, é necessário que seja feita uma amostragem desse material em campo. Geralmente, quem faz essas amostragens são os próprios técnicos do laboratório, porque eles são as pessoas mais capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? O profissional do laboratório, o profissional que trabalha no laboratório químico, ele sabe exatamente quais são as condições da amostra, quais são as condições ótimas para a amostragem, sabe tudo sobre a parte de amostragem e principalmente como não contaminar a amostra durante essa amostragem para que ela mantenha-se com suas condições, né, do ponto em que ela foi amostrada, para fazer a análise. Isso porque tem amostras que degradam muito facilmente, então por isso é necessário ter todo esse cuidado na amostragem. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as da amostragem? Acompanhem comigo aqui no slide. Para fazer a amostragem, primeiramente exige, algumas etapas. A primeira delas é o planejamento. O que vai incluir nesse planejamento? Bem, para você sair a campo, principalmente você tem que saber qual é o tipo de amostra que você vai coletar, né? E para isso, depois que você sabe o tipo de amostra, o local, tem todo um roteiro, né? Então você vai separar os equipamentos, os utensílios, fazer um itinerário de amostragem, um roteiro de coleta. Também vai precisar saber qual tempo você vai gastar para fazer essa coleta. Você vai precisar marcar no relógio o tempo e também a hora da coleta, né? Se é de manhã, de tarde, de noite. E também, foi para você saber qual o período do dia que ela está sendo coletada, o horário, e o horário exato da coleta. Porque quando você chega no laboratório, é necessário saber quanto tempo faz que aquela amostra está aguardando fazer análise, porque tudo tem um prazo e esse prazo precisa ser obedecido, porque muitos clientes têm pressa dos resultados justamente por causa do licenciamento ambiental, das suas documentações da qualidade, meio ambiente, relatório de impacto ambiental, certo? Então tudo isso deve contar pontos aí na sua amostragem de água ou esgoto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, então, é a preparação. Para a preparação da sua amostra, preparação da sua amostragem, você deve separar todos os materiais que você vai utilizar. Geralmente, os materiais de coleta, eles incluem, luva, óculos de segurança, frascos, caixa de isopor, coletores, balers, baldes, enfim, tudo o que você vai usar para a sua coleta. Então, geralmente, o técnico faz um checklist no laboratório.
Aí ele separa todo esse material e faz uma limpeza, uma higienização desse material, principalmente dos frascos que ele vai utilizar para fazer essa coleta. É necessário que haja uma esterilização, porque mesmo que seja uma amostra de esgoto, uma amostra de água, ela é muito fácil de ser contaminada e esses contaminantes podem interferir no resultado ou até mesmo na análise laboratorial que você vai realizar naquela amostra futuramente. Então, para isso é necessário, durante a separação, que todo esse material seja limpo, higienizado e desinfectado, ok? Também é feita a identificação desse material. Geralmente o técnico, né, ele já tem todo um protocolo. Existe todo um protocolo já nos manuais da qualidade, nos POPs, certo? Em que deve ser feita a identificação desse material. Como que é feita a identificação? Etiquetas. Uma etiqueta contendo o nome da amostra, o nome do cliente que você está atendendo, o nome da amostra, o ponto de coleta, o horário, as condições que estão sendo preservadas aquela amostra e para qual tipo de análise que ela será destinada. Então, tudo isso faz parte da identificação da amostra e da preparação do material para a coleta. Depois disso, né, são separados os materiais. Eu vou citar aqui alguns materiais que são comumente utilizados aí para a amostragem de água e esgoto. Acompanhem comigo ali no slide. Dentre os materiais mais utilizados para a coleta de água e esgoto estão o gelo em gel, que é muito fácil, né, de se obter, de comprar tal, e que garante ali, pode ser utilizado várias vezes. O gelo em gel, ele é uma bolsinha, né, com material em gel, né, que ele é congelado e ele pode ser utilizado várias vezes. Frascos plásticos ou de vidro, que devem ser higienizados e desinfectados, né? Caixa de isopor. Por que o isopor? O isopor ou um material isolante térmico vai garantir que a amostra não sofra variações de temperatura e vai garantir, assim, a preservação daquelas amostras até a sua chegada, durante seu transporte e até a chegada no laboratório para a realização dos testes, tá? Os coletores e funis. Geralmente, né, você não vai coletar uma água, né, de repente você pega ali num balde, você não vai despejar no frasco diretamente. É muito mais fácil você utilizar um funil, certo? Alongadores, como mangueiras, microfiltro a vácuo, se for o caso, bomba manual a vácuo também, se for necessário, bailers. O que é um bailer? Para quem não conhece, né, para quem não é da área, não trabalha com coleta de água, o bailer é como se fosse uma pipeta gigante, tá? Ele é um tubo plástico e que numa das pontas, né, numa das extremidades, ela é afunilada como se fosse uma pipeta, certo? E dentro dessa pipeta tem uma bola, né, uma esfera de metal, uma esfera pesada. Então, à medida que você insere aquele material dentro de um tanque, por exemplo, aquela esfera sobe e depois ela, então, você retira, né? E você dispensa todo aquele líquido que está dentro daquela maxi pipeta, por assim dizer. Copos de Becker. Bom, todo químico que se preze conhece o que é um Becker, né? Um copo de Becker. É muito importante você levar um copo de Becker, por quê? Para você saber como que está aquela amostra. Muitas análises são feitas mesmo em campo, certo? Para verificar quais são as condições daquela amostra no campo, como por exemplo, análises de pH, condutividade, turbidez, certo? E até mesmo cloro livre. Essas análises são feitas mesmo em campo para saber quais são as condições. Por quê? Porque esses parâmetros, muitas vezes, eles variam, né, com o transporte, com a temperatura, sendo que daí, quando chega no laboratório, o resultado que vai ter é diferente. Mas, normalmente, todas essas análises assim são feitas no campo mesmo, tá? Álcool etílico 70%.
O álcool 70, todo mundo ficou conhecido, aí foi um velho conhecido nosso desde a pandemia, né? Quem não utilizou álcool 70 na pandemia, levanta a mão. Eu tinha álcool 70 espalhado pela casa inteira. O álcool 70 nem precisa falar, né? Que é para desinfecção das mãos, do material, de tudo aquilo que você for utilizar e também, né, para a sua segurança, para que você não se contamine, para que você não seja contaminado por algum agente patogênico. E quem faz a amostragem de água e esgoto é muito comum ter contato com agentes patogênicos, certo? Bem, papel toalha, lógico, não precisa nem dizer, né? Para quê? Papel toalha para enxugar, para várias coisas. Saco de lixo e um balde limpo. Então, normalmente, são esses os materiais que são utilizados em campo para fazer a amostragem de água e de esgoto. E os EPIs? Vamos falar um pouquinho de EPI? O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Quem trabalha na área já sabe, já está careca de saber que o EPI é um equipamento necessário, que é obrigatório. Um químico que não sai a campo, que sai a campo sem o EPI, vai para a guerra desarmado. E da mesma forma, quem trabalha num laboratório e não usa um jaleco, está desarmado. Não é químico, né? Todo químico que se preze usa um bom jaleco, né? Então, o básico de tudo é o jaleco. Acompanhem comigo ali no slide. Jaleco, luvas de látex, botas. Por quê? Você vai andar no meio da lama, você vai pisar na grama, você vai andar, né? Vai pegar amostra em vários locais. Então, você precisa estar com os seus pés protegidos. E sem contar que às vezes você pisa num buraco ou você vai andar no meio do mato, tem algum animal ali, algum réptil, uma cobra, e você está correndo o risco ainda de ser picado por uma cobra. Máscara de segurança, geralmente aquela máscara, né, a máscara que a gente utilizava na pandemia, ou também aquela máscara para vapores, né, vapores orgânicos, máscara protetora para vapores mais tóxicos, né? Então a máscara também é um item mais que necessário para quem trabalha com monitoramento ambiental. Protetores auriculares, geralmente o protetor auricular a gente utiliza, né, em ambientes fabris, onde tem muito barulho, onde o barulho, né, o ruído, ele vai bem acima de 80 decibéis e que pode causar danos aí aos nossos ouvidos. Mas geralmente quando a gente sai a campo para coletar água ou esgoto, você vai gostar de ouvir o barulho dos pássaros, né, passarinho cantando, água corrente. Então eu diria assim que é um trabalho bem bacana, assim, bem relaxante, né, bem relax. Mas enfim, tirando essa parte do relax, né, temos também outros materiais que são necessários, como o capacete, né? Em alguns casos o capacete é obrigatório, principalmente em ambientes de fábrica, onde existem coisas que podem cair sobre a nossa cabeça, né? Objetos que podem cair sobre a nossa cabeça, e a gente tem que estar sempre protegido. Macacão impermeável e capa de chuva. Geralmente você sai a campo, né, você está sujeito a sol, chuva, tempestade, vento, o que for. Então você sempre tem que estar ali munido de um macacão impermeável, porque você não sabe onde você vai coletar, o que você pode encontrar pela frente, e também a capa de chuva. Geralmente aquele macacão, né, pode ser aquele macacão de PVC ou de Tyvek, que é aquele mais molinho, né? Então isso depende do tipo de amostragem e do local que você vai coletar a sua amostra, tá? Já que as amostras foram acondicionadas nos frascos, algumas com substâncias, com reagentes ali para preservação das amostras, as amostras, né, os frascos, eles são acondicionados em caixas de isopor ou daquelas caixas plásticas, desde que tenha isolamento térmico. Por quê? Porque é necessário garantir garantir as condições da amostra até a sua chegada no laboratório. E até mesmo porque é uma coisa mais segura, né? Algo mais seguro você carregar, transportar as amostras em caixas, né? Porque você não vai levar, por exemplo, uma sacolinha de mercado, arrisca quebrar os frascos, né? Arrisca acontecer, danificar, perder a amostra, enfim. O transporte, geralmente, ele é feito, né, em caixas, né? Em caixas de isopor ou caixas térmicas, né? Geralmente é colocado o gelo. Lembra que eu falei do gelo em gel?
gelo em gel, ou até mesmo gelo mesmo em cubos, né? Você coloca o gelo ali e para preservar a temperatura da amostra, tá? Até que ela chegue no laboratório para você então identificar, fazer toda, né, aquele trâmite, né, fazer abrir o boletim de análise, né, para você começar a fazer a análise então, né? Os frascos, além de identificados, porque isso é muito importante, né? Lembra que eu falei lá da identificação da amostra, que deve conter o nome da empresa, o ponto de amostragem, o ponto de coleta, né? O horário de coleta, qual é o tipo de análise que vai ser feita, né? Então, uma identificação primária ali é feita, né, nesses frascos até para que ele seja transportado e para chegar no laboratório ele seja separado adequadamente, né? Então, eles são transportados, isso tudo, né? Geralmente, quando a gente vai a campo, a gente vai com veículo, né, ou o cliente manda buscar a gente, enfim, aí depende né, de cada logística de cada laboratório. Mas geralmente a gente chega no laboratório com todas aquelas amostras que a gente coletou, todo aquele material, né, usado, e dentro daquele prazo que é estipulado para você fazer a análise, entregar, né, o laudo, então você vai ter que se virar ali nos 30 e fazer aquela análise, certo? Então, todo o material que você utilizou naquela amostragem, né, ele vai ser lavado, vai ser, né, se for o caso, vai ser descartado, certo? Porque muitas vezes há a contaminação. Então, você não vai querer fazer uma segunda amostragem em um outro local com material que foi usado, principalmente um baler, um frasco, né, sem que ele seja descontaminado. Então, você precisa muito fazer a descontaminação do material que foi utilizado e, se for o caso, até mesmo descartar. Frascos, né, os frascos, né, de vidro geralmente podem ser lavados e desinfectados, enfim, né, se for o caso, mas caso contrário, eles devem ser descartados mesmo, tá? Mas o EPI você não vai jogar fora, né? O teu óculos, né? Aquele óculos de segurança que você utiliza, geralmente é o teu óculos, você vai, né, simplesmente limpar, guardar, né? A mesma coisa acontece com a máscara, teu jaleco às vezes vem todo sujo de barro, você vai lavar e vai usar de novo, né? Mas o material da coleta mesmo, se for o caso, é descartado. Só que, né, aquelas amostras que você coletou, elas estão previamente identificadas. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar no laboratório, vai abrir o boletim de análise e vai separar aquelas amostras, né, de acordo com o tipo de análise. Aí você vai colocar lá na geladeira para que, né, ela continue sendo preservada até o momento da análise. Uma coisa muito importante, como que é feita essa amostragem? Com base em que é feita essa amostragem? Bom, existem normas para planos de amostragem, para quarteamento de amostra, para todos os tipos de amostras, sejam elas amostras sólidas, amostras líquidas, amostras pastosas. Então, para tudo isso, existem normas. Então, essas normas devem ser seguidas e também devem ser citadas no laudo de análise. A amostragem foi feita com base na norma tal, né, para resíduo tal, ok? Então, tudo isso tem norma, gente, não é assim aleatoriamente, ok? No laboratório, bom, lá no laboratório, eu já falei de transporte, então no laboratório, quando você chega, né, você vai lá e abre o seu boletim de análise, separa aquele material, confere aquele material, se está tudo ok, se não perdeu a amostra, se o frasco, né, tá fechadinho ali, se tá tudo ok com a tua amostra, guarda a amostra dentro da geladeira, né, identifica, guarda dentro da geladeira e parte então para as análises, ok? Bom, existem algumas normas que são utilizadas para a coleta desses materiais. Vamos falar então um pouco sobre as normas de coleta? Vale lembrar que existem vários tipos de resíduos, tá? Vários tipos de amostras. Podem ser resíduos sólidos, líquidos, pastosos, gasosos, resíduo seco,
resíduo úmido. Então existem vários, uma infinidade de tipos de materiais. E com base nessa infinidade de materiais, foi elaborada aí uma norma, certo? Que é específica para amostragem. Acompanhe aqui comigo no slide. Então, a ABNT NBR 9898, ela trata da preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Essa norma, ela trata especificamente sobre análise sobre coleta de efluentes líquidos, tá? Então, existem efluentes que são sólidos e gasosos, como, por exemplo, o gás que sai, a fumaça que sai da chaminé da fábrica é um efluente gasoso, certo? Nesse caso, nós estamos tratando especificamente de efluentes líquidos, que é água e esgoto, que é o tipo de material que vocês vão trabalhar lá quando vocês passarem no concurso, e forem nomeados para o cargo de químico. Então, vocês vão trabalhar com efluentes líquidos e provenientes aí de água, água residuária e esgoto, certo? Água para consumo humano e água residuária, certo? Então, e também para essa norma, dentre as normas de coleta, existe também o Guia de Coletas e Preservação de Amostras da Agência Nacional de Águas, a ANA, que contém normas aí para coleta de vários tipos de materiais provenientes ali, como água potável, águas subterrâneas, águas superficiais, piscinas, efluentes domésticos, que no caso são o esgoto, efluentes industriais, sedimentos e solos. Então, todas essas normas, essas normas e muitas outras, elas tratam do planejamento da amostragem e do plano de amostragem. Como que você deve fazer o quarteamento da amostra para que a amostragem ela tenha uma representatividade de todo aquele material que está sendo despejado, enfim, no meio ambiente. Então, para isso existem normas e essas normas elas devem ser seguidas ali à risca e também devem ser citadas no final lá de cada relatório de análise. Por quê? Porque se um cliente pega uma análise e ele vai olhar o resultado, certo? Vai olhar o resultado de um parâmetro que ele quer controlar na fábrica ou na empresa, na indústria que ele atua, no setor que ele atua, ele tem que saber como que foi feita essa amostragem, com base em que foi feita essa amostragem. Ela não pode ser feita aleatoriamente. Eu peguei um balde ali, um tanto de água e fiz a análise. Não, tem que ser tudo com base numa norma. Então, isso é muito importante, assim como o método de análise que você vai utilizar. Logo, logo nós vamos falar sobre as metodologias analíticas. Então, quando você pega um laudo analítico, um laudo de análise, você deve ter todas essas informações. E é isso que o cliente espera durante a leitura do seu laudo ou do seu relatório de análise, certo? Então, agora vamos fazer alguns exercícios, de aplicação aí desses conceitos, ok? Vamos então fazer alguns exercícios para aplicar esses conhecimentos que a gente aprendeu nessa aula? Então, vamos lá. Acompanhem comigo aqui no slide. O exercício 1 diz o seguinte: durante a coleta de amostras de água e esgoto, o uso adequado de EPIs, ou equipamentos de proteção individual, é imprescindível para a preservação de riscos ocupacionais. Marque bem essa frase. É imprescindível. Significa que não pode ser dispensado, para a preservação de riscos ocupacionais, ou seja, riscos durante a atividade profissional. Especificamente devido à exposição a agentes biológicos, químicos e físicos. Considerando as regulamentações sobre EPIs e os riscos específicos desta atividade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Alternativa 1. As luvas de nitrila oferecem maior resistência a produtos químicos
e são recomendadas para a coleta de esgoto, especificamente quando há risco de exposição a solventes e hidrocarbonetos. O que é uma luva de nitrila? Luva de nitrila é aquela luva de borracha, né, que você utiliza em casa para fazer limpeza e também no laboratório para lavar vidraria e para também manipular agentes químicos. Então, ela é uma luva mais grossa, uma luva que protege. Alternativa 2. O uso de máscara de proteção respiratória com filtro PFF2 é dispensável em ambientes abertos durante a coleta de esgoto, uma vez que os gases e aerossóis não representam risco significativo de contaminação respiratória nessas condições. Como assim, né, pessoal? Gente, pode parecer ridículo colocar uma questão dessa na prova, mas acontece. Você tá tão nervoso, você tá tão pilhado naquele momento que você não consegue ler, né? Tipo, você às vezes lê ali, é indispensável, você vai ler alguma palavra errada. E quando você vê, você já marcou aquela questão que é absurdamente fácil, você marcou como errada. Tá? Então, por isso que eu coloquei essas questões assim. Parece ridículo, mas acontece, tá? Então, é para você ter uma noção do que pode acontecer num concurso público. Olha ali, como assim que o uso de máscara é dispensável? Pera lá, né? Você está lidando com um gás tóxico ou um aerossol. Pensa, essa alternativa tá errada, né? Então já risca ela, faz um X bem grande, anula ela, que ela tá errada essa alternativa, tá? Próxima. 3. Macacões impermeáveis de PVC ou Tyvek. PVC é aquele material mais grosso, Tyvek é aquele macacão branquinho, fininho, né? Que é mais maleável, né? São recomendados para proteger o corpo contra respingos de efluentes contaminados durante a coleta, especialmente em situações de contato direto com grandes volumes de água e esgoto, né? Essa daí tá na cara que tá certa, tá? Protetores faciais devem ser utilizados como substituição aos óculos de proteção em ambientes onde há o risco de respingos de líquidos contaminados, uma vez que oferece maior cobertura do rosto. Será? Vocês estão lembrados lá na pandemia que a gente às vezes trabalhava no laboratório e você usava aquele protetor facial assim, que parece aquela máscara de solda? Então, lembra que além daquele protetor facial você usava máscara e quem usasse óculos de proteção também tinha que usar óculos de proteção dos olhos, né? Porque só aquela máscara não protege. O respingo, ele pode passar por dentro da máscara. Ela não é totalmente segura. Então, eu acredito que essa questão aí está equivocada, né? Vamos ver a resposta? A alternativa B. Qual que é a alternativa B? Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Viu só? É uma questão fácil, que pode cair, assim como outras questões difíceis também podem cair. Mas, em relação a esse conteúdo, é uma questão muito possível de cair num concurso público. E justamente ela está ali para pegar aquele aluno que está tão nervoso, está tão pilhado e que vai responder uma questão assim, vai anular uma questão que parecia ridícula, né? Então, por isso que é importante a gente abordar esse tipo de questão no cursinho, tá? Vamos ao exercício 2, então. O exercício 2 fala sobre os EPCs, tá? Acompanhe comigo lá no slide. Os EPCs são, ou equipamentos, né, de proteção coletiva. O que é o equipamento de proteção coletiva? É aquele que protege muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu não falei do EPC, falei do EPI, mas o EPC ele também é importante para proteger grupos de pessoas, para proteger os ambientes. Sabe quando você trabalha no laboratório, você tem um exaustor de teto? Então aquele é um equipamento de proteção coletiva. Sabe o chuveiro lava-óleos? Ele é um equipamento de proteção coletiva. Um alambrado para proteger, por exemplo, um corrimão, é um equipamento de proteção coletiva. Um alarme, né? Uma sirene, é um equipamento de proteção corretiva, é um equipamento de sinalização. As placas são placas de sinalização, mas elas também protegem os ambientes
de futuros acidentes, de prováveis acidentes. Sabe aquelas plaquinhas que geralmente quando o piso está escorregadio, a gente coloca para que as pessoas andem com mais cuidado, para que não escorreguem, não caiam, não se machuquem? Então, aquilo é um equipamento de proteção coletiva, também é um equipamento de sinalização. As placas de sinalização são igualmente equipamentos de proteção coletiva. Então, vamos para a questão. Bem, os EPCs são essenciais para mitigar riscos ocupacionais, riscos, no trabalho, em atividades de coleta de água e esgoto, complementando o uso dos EPIs. Olha só, veja bem, ele deve complementar o uso do EPI. Com base nas normas de segurança e saúde do trabalho, que são as NRs, relacionadas aos usos do EPCs, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, ok? Olha, aqui eu só coloquei questões assertivas, com afirmativas, com distratores, que levam para uma afirmativa correta. Mas você pode se deparar com uma questão no concurso que diz ali, marque a afirmativa incorreta. Gente, tem que prestar muita atenção, por isso que a gente tem que fazer a prova com calma, com cuidado, para que essas pegadinhas aí não peguem a gente, tá bom? Bom, alternativa 1. A ventilação mecânica, ventilador, exaustor, enfim, em espaços confinados, como poços de visita ou redes de esgoto subterrâneas, é considerado um EPC essencial para garantir a renovação do ar e evitar a exposição dos trabalhadores a gases tóxicos como metano e sulfeto de hidrogênio. Para quem não conhece, eu sei que todo mundo aqui já estudou química e sabe que o metano, ele é um gás, extremamente inflamável. Então, geralmente ele é um gás inflamável e qualquer fagulha pode acontecer uma explosão. E o sulfeto de hidrogênio é aquele gás de esgoto mesmo, aquele gás de podridão, de substâncias, em decomposição orgânica, que é aquele famoso cheiro do ovo podre. Mas ele é extremamente tóxico. Quem é químico sabe que aquele gás é extremamente tóxico, certo? E um ventilador, nesses ambientes confinados, ele garante, a renovação do ar para que as pessoas não morram asfixiadas ali naquele ambiente confinado. Então, essa questão, essa afirmativa, com certeza está correta. Bom, afirmativa 2. Barreiras físicas como grades ou cercas são equipamentos de proteção coletiva utilizados em estações de tratamento de esgoto para restringir o acesso a áreas de risco elevado, como tanques de decantação, porém não são necessários para operações de coleta em campo aberto. Bem, as barreiras, alambrados, elas são, sim, equipamentos de proteção coletiva, tá? E elas, são utilizadas. Porém, quando você vai coletar a amostra em campo, geralmente não tem uma barreira, um alambrado. Mas vamos analisar essa questão com mais cuidado. O sistema de enclausuramento de bombas e motores nas estações de bombeamento de esgoto é um equipamento de proteção coletiva obrigatório para reduzir o nível de ruído ao qual os trabalhadores estão expostos, sendo este considerado o principal risco desses locais. Bom, o nível de ruído, ele é o principal risco nos locais onde você vai fazer a coleta de água e esgoto? Pensa bem. A utilização de duchas de emergência e chuveiros lava-óleos próximo às áreas de coleta e tratamento de esgoto é obrigatório como medida de EPC para fornecer atendimento rápido no caso de contato acidental ou substâncias químicas ou biológicas perigosas. Pensa bem, Qual é a resposta? Alternativa D. Todas as afirmativas estão corretas, até mesmo lá da bomba e motor, que tem um alto nível de ruído, certo? Então, geralmente essas bombas, elas fazem um barulho,
muito grande, né? Elas fazem muito barulho e esse ruído pode afetar aí o nível de audição dos técnicos, das pessoas que estão ali trabalhando e até mesmo coletando amostras, né? Então ela é um equipamento, né, de proteção coletiva. Ela vai proteger não só as pessoas que trabalham no local, como também os técnicos que estão coletando a amostra naqueles locais, tá? A utilização de duchas de emergência, chuveiros lava-óleos, né? Ela é necessária para qualquer pessoa que trabalhe em um ambiente fabril ou um laboratório ou em qualquer ambiente que tenha risco de respingos, né? Mesmo você utilizando o óculos de proteção, né, individual. Como eu falei no início, os EPCs, eles funcionam muito bem, mas eles devem ser um complemento ao uso do EPI. Se você está trabalhando numa fábrica e tem o risco de respingo, né, de respingar uma substância no seu olho, você deve utilizar o EPC. Você deve fazer uso do óculos de segurança, né, o EPI. Você deve fazer uso do óculos de proteção, tá? O óculos, né, de segurança, porque só o chuveiro lava-óleos não vai adiantar. Então, por isso que muitas vezes nós vemos, né, visitantes que vão visitar uma fábrica ou os engenheiros que não trabalham ali naquele local, mas eles estão sempre utilizando capacete, né, se for o caso, uma máscara, certo? Um óculos de proteção. E, logicamente, que todo aquele ambiente deve ser protegido, né, de possíveis aí vazamentos, possíveis situações que vão dificultar aí o trabalho e podem causar danos à saúde, né, dos trabalhadores, o que a gente chama de riscos ocupacionais. É isso aí então, pessoal, finalizamos a primeira parte da nossa aula e daqui a pouco nós temos uma segunda parte dessa aula, ok? Beleza? Até depois!